Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar árvores, Try e Patrícia. Assim como na aula passada, nós também iremos utilizar o material do professor Nelson nessa aula. As árvores Try foram criadas na década de 60, também são conhecidas como árvore digital. É um tipo de estrutura onde partes das chaves são usadas na definição do caminho. Essas estruturas são muito utilizadas para armazenar cadeias de caracteres e suportar uma rápida procura de padrões. Na pesquisa digital, as chaves são formadas por um conjunto de dígitos ou caracteres sobre um alfabeto. As chaves têm tamanho variável e sem limitação explícita quanto a esse tamanho. Para a composição das chaves, a gente precisa definir um alfabeto. Esse alfabeto pode ser um alfabeto numérico, um alfabeto de letras, um alfabeto binário, um alfabeto alfanumérico e assim por diante. A partir da definição do alfabeto, a gente pode utilizar os seus símbolos para a construção das chaves. Por exemplo, esta primeira chave diz respeito ao segundo alfabeto, o alfabeto de letras. Esta segunda chave diz respeito a uma chave pertencente ao primeiro alfabeto, o alfabeto de números. A terceira chave é o alfabeto de letras. E essa última chave é o nosso alfabeto binário. Então, a construção das nossas chaves nada mais é do que a composição ou a concatenação de símbolos do nosso alfabeto. A diferença entre a busca digital realizada por essas árvores, Try e Patrícia, e a busca estudada até agora é que a chave não é tratada como um elemento indivisível, como fazíamos, por exemplo, na árvore de busca binária. Nós comparávamos o elemento a elemento. Na inserção ou na pesquisa de uma árvore de busca binária, a gente comparava a chave inteira com o elemento armazenado num determinado nó, para definir, então, o encaminhamento na árvore. Já nas árvores de busca digital, que é o caso da árvore Try, em vez de se comparar a chave procurada com as chaves do conjunto armazenado, a comparação é efetuada entre os dígitos que compõem as chaves, dígito a dígito. O método de pesquisa digital é análogo à pesquisa manual que realizamos em um dicionário. Primeiro, a gente pesquisa a primeira letra da palavra que estamos procurando, e aí a gente determina todas as páginas que contêm as palavras indicadas por aquela letra, e assim por diante. Então a gente vai filtrando da esquerda para a direita, dígito a dígito. Aqui nós temos um exemplo de árvore Try. Perceba o que acontece. Aqui nós temos as chaves que foram inseridas nessa árvore: Joy, John, Johnny, Jane e Jack. A árvore começa vazia, uma árvore enraizada vazia, e a partir dela nós vamos criando as ramificações nessa árvore, os nós, a partir de cada símbolo daquela chave. Então, quando inserirmos a chave Joy, o que o algoritmo fez na árvore Try? Criou um nó para o símbolo J, outro nó para o símbolo O e outro nó para o símbolo E. Quando percorremos esse caminho, nós encontramos a chave Joy. Todo nó que determina o fim de uma chave é marcado como nó terminal. Então eu sei que saindo da raiz e percorrendo esse caminho eu encontro uma chave, que nesse caso é a chave Joy. Quando nós formos inserir a chave John, o que aconteceria? A árvore já verificaria que o prefixo JO existe. Então ela não criaria de novo, ela só caminharia pelo JO. A partir daqui ela criaria um novo ramo para inserir os símbolos H e O. Então, saindo da raiz e percorrendo esse caminho, nós encontraríamos a chave John. Então, este N nós marcaríamos como nó terminal. Significa que saindo da raiz e chegando até aqui, a gente encontra uma chave, que nesse caso é a chave John. Ao inserir a chave Johnny, a estratégia seria a mesma. Ela ia caminhando por um caminho, e aí teria esse caminho John. A partir daqui, a gente criaria mais um ramo para inserir os próximos símbolos da chave Johnny, que seria o NY, e marcaria o Y como nó terminal. Então perceba que nesse caminho
a gente consegue encontrar duas chaves. John, porque está marcado com nó terminal, e se eu seguir, eu encontro também a chave John, ok? Então a comparação é realizada dígito a dígito justamente para eu usufruir da característica do prefixo das chaves. Né? Em vez de criar vários ramos, um para cada chave, eu posso usufruir desses prefixos e condensar esses ramos que possuem prefixos iguais. Então, quando a gente insere Jane, percebo que o prefixo J já existe, então a partir do J eu crio mais o ramo para inserir o caminho da Jane e marco o E como nó terminal. Quando eu for inserir o Jack, eu já uso o prefixo JA e apenas crio o resto do caminho para incluir a chave Jack e marco o K como nó terminal. Perceba que nesse exemplo, todas as nossas chaves começam com o mesmo prefixo, no caso a letra J. Okay? Então, a partir da raiz, a gente só tem um ramo. Mas se a gente quiser inserir uma nova chave que não comece com J, o que iria acontecer? A partir da raiz, então eu criaria um novo ramo. Eu criaria um novo ramo para o prefixo de uma letra qualquer, por exemplo, D. Vamos supor que eu quisesse inserir Dade. Né? Então a gente criaria aqui o novo ramo a partir da raiz. Agora, todos os outros prefixos, todas as outras chaves que começassem com a letra D, eu iria usufruir desse prefixo aí. Okay? Então, essa é a estratégia utilizada na árvore try. Bom, a estrutura de uma árvore try. Né? Aqui nós temos exemplos, as chaves inseridas. A árvore ela é uma árvore ordenada de característica n-área. O que significa isso? Que ela pode possuir n filhos, certo? Mas, no caso específico, mais de 2 filhos. Até então, nós estávamos estudando árvores que possuíam 2 filhos, como árvore binária, mas essa é uma árvore n-área, assim como a árvore B, certo? Que pode possuir mais de 2 filhos também. Outra característica da árvore try é que a raiz é uma cadeia vazia. Né? A partir dela, nós não temos nenhum prefixo, só a utilizamos para determinar os caminhos dos próximos nós. O caminho da raiz para qualquer outro nó é um prefixo de uma string, né? Como já tínhamos visto nos exemplos anteriores. As chaves são associadas à folha ou a nós internos de interesse, ditos terminais. Então, nesse caso aqui, todos os nós, folhas ou internos, que estão marcados como end, significa que são nós terminais. O que quer dizer isso? Que saindo da raiz e chegando nesses nós, que estão marcados como end, nós encontramos alguma chave armazenada nessa estrutura, certo? Então, por exemplo, quando eu parto da raiz e sigo esse caminho aqui, ó, é SOL e esse nó é um end, significa que todo este prefixo percorrido é uma chave. Nesse caso é a chave SOL. Perceba que a chave SOL foi inserida nessa estrutura. Agora, se eu continuar o caminho, SOLA, e esse cara é um nó terminal, porque está marcado como end, esse caminho também me dá uma outra chave, que seria sola. Então, qualquer caminho que termine com nó terminal, ou seja, um nó marcado com end, representa uma chave armazenada nessa estrutura. Mas eu não poderia dizer que isso aqui é uma chave. A, C, ACT. ACT não é uma chave, certo? ACT não é uma chave porque o T não está marcado como nó terminal. Agora, ACTAOR, ACTOR, aí sim é uma chave porque o R está marcado como nó terminal. Ok? Então, essa é a característica. Nós só encontramos a chave quando nós percorremos o caminho a partir da raiz até encontrar um nó marcado como terminal.
Cada nó pode conter informação sobre um ou mais símbolos do alfabeto utilizado. Vamos ver como montar uma árvore try. Imagine que nós queremos inserir essas palavras, ou seja, essas chaves, numa árvore de estrutura try. Estes são pares que queremos inserir na árvore, certo? M56, M15, Emma30, Rob27 e Roger52. Bom, a primeira chave que eu vou inserir é M. Então, o que a gente vai fazer? A partir da raiz, é um nó vazio, nós vamos criar o ramo dígito a dígito da chave que queremos inserir. Então, A, M, Y, 56. O 56 nós marcamos como nó terminal, por esse símbolo aqui, /0, significa que ele vai ser um nó terminal, certo? Então, inserimos a chave M56. Agora, vamos inserir a chave M15 na estrutura já existente. Quando nós formos inserir essa chave, percebam que a gente vai conseguir usar parte do prefixo de M. Né? A chave que já possuía era M, então M possui o mesmo prefixo A. Então eu vou reaproveitar esse cara e criar apenas um novo ramo para os próximos símbolos da chave que eu estou inserido, no caso NN15. E o 15 eu marco como nó terminal. Próxima chave, M30. Então percebam que aqui eu não consigo usar nenhum prefixo, porque na minha estrutura atual, todas as duas chaves começam com A. E a chave que eu vou inserir começa com E, então eu não consigo usufruir do prefixo. O que vai acontecer? A partir da raiz, eu tenho que criar um novo ramo. Então é isso que foi feito. Para inserir a chave M, a gente criou um novo ramo e colocou nó por nó os símbolos da chave que eu estou inserindo. E marquei o 30 como nó terminal. A mesma coisa vai acontecer para a chave Rob27. Né? Eu não tenho nenhum prefixo que comece com R. Então, a partir da raiz, eu crio um novo ramo e insiro dígito a dígito, né? Vou criando os nós dígito a dígito da minha chave Rob27. E 27 eu marco como nó terminal. Bom, inserindo a chave Roger, a gente pode perceber que essa chave vai aproveitar o prefixo de Rob, né? Uma vez que o prefixo RO é o mesmo para as duas chaves. Então, ao inserir a chave Roger, o que vai acontecer? A partir do RO, a gente cria um novo ramo, né? O Rob já existia, a gente cria um novo ramo para os próximos dígitos da chave Roger e marca o 52 como nó terminal. Então, essa é a estratégia que sempre vai sendo seguida para a inserção das chaves na árvore try. Né? Ela vai caminhando por prefixos já existentes até se enxergar a necessidade de criar um novo ramo para o restante dos dígitos das chaves que está sendo inserido. Por exemplo, ao inserir a chave N67, o que vai acontecer? Ao inserir essa chave, a gente pode perceber que já existia um prefixo aqui, ó, do N. Então, N já era, a partir do 15, um nó terminal. Então, a partir desse N, a gente cria um novo ramo para inserir os próximos dígitos da chave que a gente quer, que é a chave N67. Então, a gente cria um novo ramo para o E e um novo ramo para o 67, e ele é marcado como nó terminal. Aqui é o caso típico, né, de que este caminho nós encontramos dois nós terminais. O nó terminal no caminho a partir do 15 e a partir do 67. Ok? A mesma coisa vai acontecer para essa chave, Row23. Então, nessa chave Row23, a gente já tem esse prefixo a partir do Rob e Roger. Então, a gente só reaproveita e só marca esse nó como nó terminal. Okay? Na verdade, essa representação desse novo ramo como nó terminal, porque o 23 é um símbolo. Né? Se não tivéssemos 23, esse cara só seria o nó terminal, o O. Mas 23 faz parte da chave, então a gente só cria esse novo ramo
para colocar o 23 e marca ele como nó terminal. Bom, agora que nós já vimos como a estrutura da árvore try funciona, né, como nós devemos criar essas ramificações a partir dos prefixos da chave que queremos inserir, vamos verificar passo a passo como realizamos a operação de seleção, inserção, já vimos intuitivamente, e remoção nesse tipo de estrutura de dados. Então, a seleção, né, chamada como membro, o que nós devemos fazer? Busca o nó que confere o primeiro caractere da chave que queremos buscar. Bom, se não tem nenhum, então retorna falso. Né? Se não conseguimos, a partir da raiz, encontrar nenhum nó com o primeiro símbolo da chave que estamos buscando, é porque certamente essa chave não existe. E aí a gente retorna falso. Caso contrário, se o caractere que confere é terminal, então a gente retorna verdadeiro. Caso contrário, a gente move para a subtry que confere com esse caractere. A gente faz o encaminhamento na árvore e avança para o próximo caractere da chave e volta ao passo 1. Tá? Então, a gente sempre vai buscando caractere a caractere. Na subárvore que estamos, se existe o nó e ele está marcado como terminal, a gente encontrou a chave. Se não existe o nó, retorna falso. Se existe um nó e ele não está marcado como terminal, então a gente caminha nesse novo nó e retorna ao processo de verificação. Okay? Então, aqui está o exemplo de verificação se a chave row é membro. Então, o que eu faço? A chave row. A partir da raiz, eu verifico se tem algum ramo que tenha o prefixo R. Então, tem. Esse prefixo R está marcado como terminal? Nesse caso, não. Então, eu caminho nessa árvore. Então, significa que agora eu vou verificar o segundo dígito. Existe, a partir desse nó R, algum caminho que me leve ao dígito O? Existe, é o único caminho aqui. Ó. Chegando aqui, eu pergunto, né? Esse dígito está marcado como terminal? Não. Então, nesse caso, este é membro especificamente, né? Eu não conseguiria encontrar, porque esse nó não estava marcado como terminal. Lembre que a chave que a gente inseriu aqui seria o RO 23. Então, se após esse RO tivesse o 23, o que a gente ia fazer? A partir do RO, existe algum caminho que me leve ao nó 23? Existe. E esse 23 está marcado como nó terminal? Nesse caso, sim. Então, RO 23 é membro. Agora, só RO não é membro, certo? Só RO não é membro porque esse nó não está marcado como terminal. Inserção. Faz-se uma busca pela palavra a ser inserida. A mesma busca do membro. Se ela já existir, nada é feito. Nós não podemos ter duplicidade de chave. Caso contrário, é recuperado o nó até onde acontece o maior prefixo da palavra a ser inserida. O restante de seus caracteres são adicionados na try a partir daquele nó. Era o que nós estávamos fazendo, essa inserção, intuitivamente quando estávamos exemplificando anteriormente. Então, olha só, dada essa árvore, nós queremos inserir a chave BB-AA-BB. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o primeiro dígito da chave B e perguntar se a partir da raiz a gente possui esse prefixo. Nesse caso, sim, ó, aqui está o B. Então, a partir deste B, a gente vai para o segundo dígito. Ou seja, existe o ramo para este B? Sim. Então, a gente vai para cá. Agora, a gente vai perguntar se a partir desse nó existe o ramo para o dígito A. Existe, está aqui. Ó. A partir desse A, a gente vai perguntar se existe o ramo para o segundo dígito A. Existe, está aqui. Então, a busca para aqui. Porque a partir deste nó, a gente vai perguntar se existe o ramo para o dígito B. Nesse caso, não existe. O que o algoritmo vai fazer, então? Criar um novo ramo bem aqui para inserir o dígito B. E, em seguida, mais o ramo para inserir o próximo dígito B.
E esse próximo dígito B estaria marcado como nó terminal. Okay? Então, assim que se faz a inserção, vai caminhando na árvore até não conseguir encontrar mais ramos, ou seja, encontrei o maior prefixo possível. A partir daí, a gente faz a ramificação para inserir os novos nós. Percebo, então, que essa questão da árvore try, né, ela é bem intuitiva, não tem uma complexidade para se entender. A gente vai, a partir daí, realizando a busca dos prefixos e ramificando quando necessário. Por fim, a operação de remoção. O que a gente deve fazer? Busca-se o nó que representa o final da palavra a ser removida. São removidos os nós que possuem apenas um fio pelo caminho ascendente. A remoção é concluída quando se encontra um nó com mais de um filho. E aí a gente para, porque se tem mais de um filho, significa que aquele prefixo pertence a alguma outra chave, e aí eu não posso remover. Por isso, eu só posso remover os nós que possuem apenas um filho, porque certamente aquele um filho era prefixo da chave que estou removendo. Então vamos verificar um exemplo. Eu quero remover a chave BB 3As. Então o que eu devo fazer? Primeiro encontrar o caminho desta chave. Então nós vamos a partir da raiz B, B, A. Beleza, encontrei. Agora eu vou removendo todos os nós, né, que só possuem um filho. Então removo este A, removo esse segundo A e removo esse segundo A. Quando eu fosse remover o B, percebo que eu não posso, porque o B possui dois filhos. O A que removi, mas ele possui um outro filho aqui. Se ele possui um outro filho, o que significa dizer? Que esse B ele é prefixo de uma outra chave, de uma chave diferente da que estou removendo. Logo, a minha remoção para aqui. Tá? Eu não removo essa chave, eu só removo essas que possuíam somente um filho, que significa que eram prefixos apenas da chave que eu estava querendo remover. Okay? Então, após a remoção, a árvore ficaria assim. Então, a remoção é isso, é caminhar, encontrar a chave que eu quero remover e retirar os nós que possuem somente um filho. Análise sobre a árvore try. A altura da árvore try é igual ao comprimento da chave mais longa. Com isso, o tempo de execução das operações não depende do número total de chaves. De fato, visita-se no máximo k mais 1 nós da árvore try e gasta-se o tempo, no pior caso, big O de A, em cada nó para determinar a posição do dígito corrente da ordenação do alfabeto. Com isso, a complexidade nós podemos considerar que é big O de KA, onde K é o tamanho da chave e A é o tamanho do alfabeto. Usando busca binária, a seleção pode ser realizada em tempo de resposta logarítmica em relação ao tamanho do alfabeto. Então, a complexidade nesse caso seria big O de K log de A. A mesma implementação pode ser usada na inserção. Então, esse K log de A, né, é em função da ordenação do alfabeto. Então, a mesma implementação pode ser usada na inserção. Então, a complexidade para inserção, nesse caso, seria big O K1 log de A mais K2A, onde K é igual a K1 mais K2, o tamanho da chave a ser inserida. K1 é o tamanho do maior prefixo comum da chave a ser inserida, ou alguma outra chave da árvore, e K2 é o número de nós a serem efetivamente incluídos na árvore. Certo? Então, essa parte seria a da busca do maior prefixo, K1 log de A, mais a complexidade para inserir o restante, né, K2A. A remoção, já no caso da remoção, ela depende, essa complexidade depende do tamanho da chave. A pesquisa digital é uma base importante para o tratamento de grandes arquivos e quando as chaves têm tamanho arbitrários e variável. Por exemplo, na área da linguística, existem potencialmente muitos nós na árvore try que possuem apenas um filho, e a existência desses nós
é um desperdício, né? Quando nós não temos um caminho muitas ramificações, isso é uma característica ruim para a árvore try. Em alguns casos, o total de nós poderá ser maior que o número de palavras no texto. Assim, a técnica de pesquisa digital é tão mais eficiente quanto maior for a quantidade de chaves com prefixos comuns, obviamente. Uma try com muito zigue-zague é quase sempre ineficiente. O que são esses zigue-zagues? São justamente os ramos que possuem somente um filho. Quando isso é muito perceptível na árvore, então ela torna-se ineficiente. A árvore try ela é interessante quando nós temos muitos prefixos, e aí a gente consegue realizar a otimização da busca dessas palavras. Um zigue-zague é uma árvore, um zigue-zague de uma árvore é uma subárvore cujos nós possuem um único filho, como eu havia dito. Então essa é uma característica ruim para a árvore try, né? Porque no final das contas isso assemelha-se a uma lista, certo? Então quando a gente tem muitos zigue-zague na árvore é como se a gente tivesse uma lista de chaves armazenadas, e isso é ruim. A gente consegue essa otimização justamente quando nós temos muitos prefixos e essas bifurcações, né? Quanto maior o prefixo, melhor é o desempenho da árvore. Onde normalmente aplicamos a árvore try? A aplicação usual de try é o corretor ortográfico. Nesse tipo de programa, as palavras são comparadas com o dicionário armazenado em arquivo. E caso não sejam encontradas, indica-se as opções para correção. Então, a questão de correção ortográfica, autocomplete também, é uma característica muito comum da utilização desse tipo de estrutura de dados. Por exemplo, no autopreenchimento, né, que a gente usa muito em programação, por exemplo, nas ideias e linguagens de programação, né, quando a gente normalmente usa o Ctrl espaço, a gente encontra essa opção de autopreenchimento. O que ele faz, na verdade? Armazena as palavras mais usadas em uma árvore try. À medida que vai digitando, exibe as opções possíveis de palavras já usadas. Então aqui nós temos o exemplo dessa estrutura, né? Considerando uma árvore try, a gente tem a partir do maior prefixo maca, mesa, morte ou mosca. Então imagine que a gente quer digitar a palavra mosca. Quando a gente digita a letra M, então ele vai caminhar na árvore try todos os ramos, né, a partir desse prefixo possíveis. Então M, a gente pode ter maca, mesa, morte, mosca. Mas quando a gente digita MO, então ele já vai caminhar somente nesses prefixos, morte e mosca. Quando a gente digita MOS, então ele pode nos dizer que o único ramo possível a partir desse prefixo MOS seria a palavra mosca, e a gente poderia já dar o Enter, né, porque seria autocompletado. Então essa é uma árvore try, uma aplicação da árvore try que nós utilizamos muito em ambiente de programação, né? O autopreenchimento das palavras. Bom, agora nós vamos estudar a árvore patrícia, que é um caso particular da árvore try. Foi definida anos depois da árvore try, em 68, e como eu falei, é um caso particular da árvore try binária. Essa estrutura foi pensada para resolver uma das grandes desvantagens da árvore try, que era justamente a formação de zigue-zagues. A formação de caminhos em uma só direção para chaves com grande número de bits em comum, os chamados zigue-zagues. Então, o que a árvore patrícia faz? Como solução, cada nó interno da árvore contém o índice do bit a ser testado para decidir qual ramo tomar. A partir dessa solução, ela consegue diminuir a quantidade de zigue-zagues a partir da condensação desses bits. A patrícia é uma árvore estritamente binária e construída a partir de uma árvore binária de prefixo, ou seja, nenhuma chave é prefixo da outra. Uma propriedade da árvore binária de prefixo é que há uma correspondência entre o conjunto das chaves
e o das folhas da árvore. Isto é, cada chave é unicamente representada por uma folha, e a codificação binária dessa chave corresponde ao caminho da raiz até essa folha. Vamos verificar um exemplo. Bom, então aqui nós temos o exemplo típico de uma árvore trie que faz o zigue-zague. Nós podemos verificar aqui o zigue-zague entre as chaves B e C, que se diferem apenas no último dígito. Uma é 0, termina com o dígito 0, e outra termina com o dígito 1, mas elas possuem o mesmo prefixo. Então, nesse caso, se duas chaves diferem somente no último bit, elas formarão um caminho cujo comprimento é igual ao tamanho delas, gerando nós e comparações desnecessárias. Por exemplo, os caminhos localizados entre B e C é o caso que nós acabamos de explicar. Então, a árvore patrícia, ela tende a ser utilizada muitos nesses casos, onde a gente tem principalmente um alfabeto binário, e esse alfabeto binário tende a ter chaves com prefixos iguais, mudando apenas os últimos dígitos, e isso nos daria um zigue-zague. Então, a árvore patrícia, nesses casos, ela tende a ser mais eficiente devido à sua característica de compactação, e isso vai nos dar uma vantagem de armazenamento. Nós vamos conseguir verificar essa vantagem de armazenamento a partir desse exemplo, onde nós vamos dar dessas chaves BJHQCK, que representa essa sequência de dígitos considerando o alfabeto binário. Nós vamos querer inserir essas chaves na ordem, aqui exemplificada, BJHQCK, numa árvore patrícia. Então, olha só, a primeira chave a ser inserida é a chave B. Então, a priori, como ela é a única chave na árvore patrícia, eu não preciso criar a sua ramificação. Eu sei que se eu consultar esta sequência de entrada, como ela é a única existente, então ela é a chave B. Agora, quando nós formos inserir a próxima chave, a chave J, então o que acontece? A chave J a ser inserida, ela difere da chave B no primeiro dígito. Perceba que o primeiro dígito já é diferente. Então, o nó raiz vai ter o número 1. O que esse número 1 quer dizer? Que as chaves que são filhas dele se diferem no primeiro dígito, sendo o primeiro dígito 0 indo para a chave B e o primeiro dígito 1 indo para a chave J. Tá? É assim que a gente deve ler. As chaves se diferem no primeiro dígito, e quando esse primeiro dígito for 0, eu tenho a chave B, e quando o primeiro dígito for 1, eu tenho a chave J. E quando nós formos inserir a chave H, o que vai acontecer? A chave H, a gente vai perceber que a chave H se difere da chave B no terceiro dígito. Olha, até então, os dois primeiros dígitos são iguais na chave B e na chave H, 0, 1, 0, 1. A partir do terceiro dígito, elas se diferem. Então, o que vai acontecer? Árvore raiz, 1. Primeiro dígito 1 se diferindo. Quando ele for 1, eu vou para a chave J, mas quando esse primeiro dígito for 0, eu vou para um outro nó. Nesse outro nó, eu coloco o índice 3. O que ele está me representando aqui? Quando o primeiro dígito for 0 e os 3 bits se diferirem, ou seja, a partir do terceiro bit, o que eu vou ter? Quando o terceiro bit for 0, eu vou para a chave B. Quando o terceiro bit for 1, eu vou para a chave H. Então a leitura é: quando o primeiro bit for 1, eu tenho J. Quando o primeiro bit for o dígito 0 e o terceiro bit também for o dígito 0, eu tenho a chave B. Quando o primeiro bit for o dígito 0 e o terceiro bit for o dígito 1, eu tenho a chave H. É essa a leitura que se faz. Ok? Próximo nó a ser inserido é a chave Q. Olha o que vai acontecer com a chave Q. A chave Q, pessoal, ela começa com o dígito 1. Então ela tem o mesmo prefixo do J.
O segundo bit deles também são iguais, 0, 0, mas o terceiro se difere. Então significa que o que começa com 1 vai se diferenciar no terceiro bit. Então qual é a leitura que a gente faz? Quando o primeiro bit for 1 e o terceiro bit for 1, eu tenho a chave Q. O primeiro bit for 1 e o terceiro for 1. Essa é a chave Q. Agora, quando o primeiro bit for 1 e o terceiro bit for 0, eu tenho a chave J. O primeiro bit 1 e o terceiro 0, eu tenho a chave J. Quando o primeiro bit for 0 e o terceiro for 0, tenho a chave B. O primeiro 0 e o terceiro 0. Quando o primeiro bit for 0 e o terceiro bit for 1, eu tenho a chave H. Então essa é a estrutura da árvore patrícia até então para essas 4 chaves inseridas: B, H, J e Q. Guardar o bit que diferencia as chaves é a característica da árvore patrícia que me elimina o zigue-zague. É essa informação que nos faz eliminar o zigue-zague. É essa informação que nos faz eliminar a necessidade de informar o bit 2, que é 0 para ambos aqui. Ok? Vamos verificar a inserção da chave C. Olha só. A chave C, quando eu for inserir, o primeiro bit dela é 0, então eu já sei que eu venho para cá. E o terceiro bit dela, qual é? O terceiro bit da chave C é 0, então eu sei que eu venho para cá. Agora, quando eu chego no terceiro bit, pode perceber que o terceiro, o quarto, o quinto bit são todos iguais entre a chave B e a chave C. Só vai diferenciar no sexto bit. Então, eu crio um nó com o índice 6 e digo, olha, no sexto bit, quando for 0, eu vou para a chave B. E no sexto bit, quando for 1, eu vou para a chave C. Então, qual é a leitura que se faz, pessoal? Desde a raiz. Quando o primeiro bit for 0, o terceiro for 0 e o sexto for 0, eu tenho a chave B. Quando o primeiro bit for 0, o terceiro bit for 0 e o sexto bit for 1, eu tenho a chave C. Quando o primeiro bit for 0 e o terceiro bit for 1, eu tenho a chave H. Quando o primeiro bit for 1 e o terceiro bit for 0, eu tenho a chave J. Primeiro bit 1, terceiro bit 1, eu tenho a chave Q. Essa leitura que se faz. A condensação desses índices é o que me elimina a necessidade de zigue-zague. Então, entre o terceiro bit e o sexto, para essas duas chaves de B e C, entre o terceiro bit e o sexto, eles possuem as mesmas chaves. Então, seria um zigue-zague aqui desnecessário. Então, essa condensação é que elimina. Ok? Inserção da chave K. Vamos lá. Na chave K, percebo que ela começa com bit 1. Então, ela vem para cá. E o terceiro bit da chave 1, qual é? Da chave K, qual é? O terceiro bit da chave K é o 0, então vem para cá. Agora, percebam que a partir do terceiro bit, nós temos uma coincidência entre a chave K e a chave J. Olha, 1, 1, 0, 0, 0. Somente no quinto bit é que eles diferenciam. No quinto bit, a chave J é 0 e no quinto bit, a chave 1 é K. Então, a gente cria esse ramo 5, esse nó 5, e ramifica. A partir do quinto bit, quando eu ler 0, eu vou para a chave J, e a partir do quinto bit, quando eu ler 1, eu vou para a chave K. Então, qual é a leitura que se faz? Quando o primeiro bit for 1, o terceiro for 0 e o quinto for 0, eu vou para J. Agora, quando o primeiro bit for 1, o terceiro bit for 0 e o quinto bit for 1, eu vou para a chave K. Tá? Mais uma vez, este nó me elimina a necessidade do zigue-zague existente na árvore try. Então é assim que funciona, né, a inserção dos elementos e assim também com a busca dos elementos na árvore patrícia. A eficiência das operações em uma árvore patrícia limita-se ao tamanho da maior chave. Logo, o ganho da árvore patrícia em relação à árvore try fica restrito à memória.
né, essas condensações que nós acabamos de ver. A vantagem dela está na compactação. Armazena o número de posições para o qual é movido para frente antes de fazer a próxima comparação, o que elimina comparações desnecessárias que melhora o desempenho da árvore. Desvantagem: produz apenas duas subárvores. Caso mais de duas chaves sejam distintas na mesma posição, será preciso adicionar nós extras para separá-las, né? Mas a gente só vai precisar disso se o alfabeto que estivermos utilizando não for binário, ok? Então, sobre árvore de Tra e Patrícia, pessoal, é isso. Percebo que essa aula é uma aula mais falada, né, do que demonstrada, porque a árvore de Tra e Patrícia realmente são árvores bem conceituais e intuitivas de serem entendidas. Então, se você pegar um livro para ler sobre isso, facilmente a gente entende o que quer dizer o conceito dessas árvores, né? Então a gente não tem muita demonstração para fazer, são mais conceitos, por isso a aula ficou desse tipo. Então, a minha recomendação é que vocês leiam o material sobre essas árvores e as propriedades dessas árvores para resolver questões ou utilizar, né, essas estruturas de dados em casos práticos. Fico por aqui e até a próxima aula.